Aleluia, agora sim, vamos estar meditando aqui na palavra bendita do nosso Deus. Aleluia, Deus seja louvado. É o momento da palavra de Deus. Amados irmãos, vamos estar lendo Salmos 2, apenas um versículo da palavra do Senhor. Salmos 2, diz assim: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Vamos ler também o versículo 2, para nós entendermos melhor. Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. O nome do Senhor Deus seja eternamente louvado pela sua bendita, preciosa, poderosa e maravilhosa palavra. Deus abençoe os amados irmãos. Amados, estava aqui na rádio buscando de Deus uma palavra para os nossos corações. E essa palavra o Senhor tem colocado em nossos corações nesta tarde, que fala uma coisa muito interessante. Inclusive Estevão vai repetir este versículo lá na sua pregação, que custou-lhe pedradas e a sua vida, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7. Muito bem. Os reis da terra e príncipes se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo, dizendo: rompamos de nós aquilo que nos prende a Deus, aquilo que nos ata a Deus, aquilo que nos faz estar debaixo do seu jugo, quebremos tudo aquilo que nos prende a Ele. E o que significa isso para eles e também para nós nos dias de hoje? Os fariseus, saduceus, religiosos judeus da época não queriam estar debaixo daquilo que Deus tinha determinado para o homem, que era a salvação através de Cristo. Eles queriam permanecer na sua religião, estando debaixo da velhice, da caduquice da letra da lei, que tinha chegado ao fim, não é? A ponto de eles não compreenderem a revelação, que é Jesus, e de o matarem, né? Porque para eles estavam debaixo da ordem da lei de Deus, não é? E quando Jesus chega pregando, anunciando o evangelho, dando uma verdadeira interpretação daquilo que é a lei de Deus, eles simplesmente não aceitam devido ao seu zelo excessivo. E Paulo mais na frente vai falar em Romanos capítulo 10 que os judeus têm zelo de Deus, porém não tendo entendimento, querendo estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, romper as ataduras é não se sujeitar à justiça de Deus. Quem somos nós, irmão, para questionar aquilo que Deus quer que façamos, ou aquilo que Ele quer fazer através de nós, ou aquilo que nós somos na terra, pois somos apenas caco entre os cacos. Se nós entrarmos nesta palavra, nós vamos ver que não querer estar debaixo do jugo de Deus, quando eles dizem, verso 3, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, eles estão dizendo assim: que lei de Deus o quê? Que palavra de Deus o quê? Que obedecer o quê? Eu vou fazer não da forma que Deus fala, e sim da minha forma. É isso que eles estão dizendo. E aí, meditando nesta palavra, eu lembrei de Acã, não é? Se você voltar ali em Josué, capítulo 6 e 7, você vai ver que Deus ele dá uma ordem para Josué e diz: vocês vão entrar em Jericó, tudo que está lá é anátema, né? A não ser o ouro, as coisas preciosas, irá para o tesouro do Senhor. Agora não pegue nada de lá. Essa é a ordem que Deus dá, não é? E Deus dando esta ordem é passado para o povo, e nós sabemos que o povo invadiu, Deus deu vitória, o povo tomou Jericó, aleluia. E ali o que acontece? Agora vem a próxima cidade, porque Jericó é a primeira cidade a ser invadida. Na próxima cidade, que é a cidade de Ai, nós sabemos que há uma derrota. Josué ele vai para o joelho e Deus fala: tem pecado aí no meio do povo, né? Eu não vou dar, porque o povo é derrotado, né? Então Josué vai orar a Deus e Deus diz: aí tem pecado, é por isso que eu não dei vitória. Aleluia! E aí Deus manda chamar um por um. Deus fala: tem que tirar o anátema do meio de vós. E quem era o anátema? Acã, porque Acã tinha feito o que está no Salmo 2, verso 3. Ele
rompeu as ataduras, aquilo que prendia, as amarra, aquilo, a Bíblia diz que o Senhor nos prendeu com cordas de amor, e o jugo do Senhor é suave, que nos prende a Ele, aleluia. Mas Acã não quis obedecer este mandamento, esta palavra, aleluia, ignorou o aviso de Deus, e aí o que acontece com ele? Ele vai lá e pega do anátema. E nós sabemos, aleluia, o que acontece mais na frente. Então, romper as ataduras é desobedecer o mandamento de Deus. Porque a cidade de Jericó era a primeira cidade a ser tomada, aleluia. E a lei de Deus manda que os despojos de guerra seja para o povo. Mas daquela cidade não era para pegar nada, porque aquela ali era a primícia de Deus. Acã está pegando o que é de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence só a Deus, não a nós. Quando a Bíblia diz dá a César o que é de César, nós damos a César o que é de César, que é os impostos, e a Deus o que é de Deus, o que é de Deus. A honra, a glória, a obediência, o temor. Aleluia! Mas nós vemos que Acã, ele desobedece esse princípio, e o que é pior, ele esconde debaixo de sua tenda, não é? E precisou Deus descobrir. Ou seja, se ninguém fala nada, Acã ia ficar naquele pecado ali escondido. E não pode, irmão, não pode ficar nesse pecadinho escondido, aleluia. Não pode ficar enterrando na tenda o pecado, aleluia. Pode estar oculto aos olhos do homem, mas não aos olhos de Deus. Você pode até ocultar, aleluia, de todos, até da liderança, aleluia, mas não de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes é uma pornografia no PC, às vezes é um adultério virtual, aí no Zap Zap, no Facebook, não é? Tem pessoas que não adulteram fisicamente falando, mas adulteram pela internet. Tem namoradas, sendo casado, tem namoradas pela internet, né? Tem namorados, né? Então essas pessoas estão pecando escondido. Interessante que a Bíblia vai dizer em Josué que quando Acã confessa o seu pecado, ele vai dizer, que eu vi uma capa babilônica, eu vi uma língua de ouro, ou seja, uma barra de ouro, eu vi peças de prata, e ali eu cobicei e peguei para mim. Então a cobiça é um pecado terrível, porque a cobiça, lá nos 10 mandamentos, é o único pecado em que ele não é exteriorizado, ele não aparece, porque o não matarás, se a pessoa matar, todo mundo vê. Não roubarás, se a pessoa roubar, todo mundo vê. Não dirá falso testemunho, quando você diz um falso testemunho, todo mundo vê. E por aí vai, todos os pecados aparecem. Mas quando chega o último mandamento, que é não cobiçarás, o campo, a vinha, nada de ninguém, é um pecado que é cometido dentro do coração, escondido. E Jesus vai dizer que qualquer que cobiçar uma mulher no seu coração já cometeu um adultério. Sendo assim, é um pecado que fica oculto aos olhos dos homens, mas não oculto aos olhos de Deus. Aleluia. De Deus ninguém se esconde. Aleluia. Então, nesta tarde, esta palavra vem para mim, para você, dizendo o seguinte: você tem que estar preso ao jugo de Jesus, ao fardo de Jesus, atado com as cordas do seu amor, ligado a Ele. Quando você peca, você está falando para Deus: sai de mim o jugo de Jesus, sai de mim aquilo que me prende a Deus, eu quero fazer minha própria vontade, não é da forma que Deus quer, da minha forma. Aí você está fazendo a sua própria vontade, como Acã. E Acã, ele é apedrejado e queimado no vale de Acor, que é chamado também vale de confusão. Que vem a ser o vale de confusão, irmãos, aleluia. Se você continuar no seu pecado escondido, isso vai terminar em confusão, vai terminar mal para você, aleluia. Isso não vai terminar bem. Então é tempo, é tarde de arrependimento, aleluia. Que você venha se arrepender como fez Acã. Deus tinha uma promessa para cumprir. Aquela promessa era de pegar a terra prometida que Deus já tinha dado para o povo de Deus. O povo de Deus precisava avançar e o pecado estava impedindo. Sabe o que nos impede de avançar, irmãos? Aleluia. Meu amado irmão, irmã, o que impede de avançar é o pecado. Aleluia. Porque talvez você possa dizer, mas eu não cometi pecado algum, mas e o pecado do coração? E o pecado das fantasias sexuais? E o pecado imundo que está escondido dos homens, mas não está escondido de Deus? Aleluia! Então isso é pecado também. Isso impede de avançar, impede de conquistar. Ei, Deus quer que você vá avante. Como que você vai avante? Estando com esse pecado escondido na tenda. É tempo de tirar o pecado da tenda, desarraigar, arrancar aquilo que está escondido. Aleluia! Dá um brado nesta tarde aí, aleluia! Levanta aí, louvado seja o nome do Senhor, faz como o filho pródigo, que já estava prestes a comer as bolotas dos porcos,
O filho pródigo estava prestes a comer, tem outros que já estão comendo, não é? E aí ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Note que o pai não foi lá, aleluia, mas ele que falou levantar, você é que tem que levantar desse pecado, aleluia, sair do meio dos porcos e ter com o pai agora em oração nesta tarde, aleluia. Vamos arrancar o pecado escondido, irmão, aleluia. Vamos nos arrepender, é tempo de arrependimento, Jesus está voltando, irmão, aleluia. E assim como o povo tinha que tomar a terra prometida, aleluia, não é? Assim nós temos uma terra prometida a entrar, e esta terra prometida, aleluia, é a Sião celestial, é a Canaã celestial que o Senhor tem preparado aos seus servos, aos seus filhos. Então como é que você vai entrar? Tem que largar o pecado, irmão, aleluia, não dá para ficar no pecado, aleluia. Infelizmente a terra se corrompeu, é o que diz em Isaías 60, as trevas cobriram a terra, mas havia um povo sobre o qual virá surgindo a luz. Ou seja, o mundo, ele jaz no maligno, está em trevas, mas aonde tem uma luzinha para brilhar nesta tarde? Aleluia. Tomara a Deus que esteja aí com o amado irmão, o amado ouvinte, uma luz do mundo, um sal da terra, um servo de Deus, uma serva de Deus, aquele que vai, aleluia, né, brilhar nesse mundo de trevas, fazer a diferença aí na contramão do mundo, e na contramão do sistema, e na contramão do pecado. Porque hoje em dia, irmãos, aleluia, o pecado está tanto que já entrou na igreja, aleluia. Os homens e as mulheres vivem em adultério como se nada estivesse acontecendo. Estão em pecados indo na casa do Senhor como se estivesse tudo muito bem. Aí está em Jeremias 23, né, que de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra, o sacerdote vive em adultério, os profetas profetizaram por Baal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta trevas sobre a terra. E nesse tempo de trevas tem que surgir um Elias. Elias e Micaías foram os únicos que ficaram fora da mesa de Jezabel. Por quê? Porque os profetas tinham se corrompido, eram 850, comendo na mesa de Jezabel, profetizando palavras bondosas para aquele que estava todo errado com Deus, que era Acabe, que era sua família, que era Jezabel, aleluia. Né? E eles diziam, vai que Deus é contigo. Né? Esses profetas que hoje profetizam, né, palavras positivas, dizendo, Deus é contigo, segura essa tua vitória aí, irmão. Deus vai fazer tu prosperar, Deus vai levantar tua cabeça. Ei, Deus só vai exaltar crente que está humilhado. Deus vai levantar crente que está se humilhando, não é crente que está no pecado, não. Quem está no pecado tem que arrancar o pecado da sua tenda, arrancar essa imundícia, aleluia, para que o povo vá avante. Aleluia. Veja que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, irmãos. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. O povo ia avante, teve que tirar o pecado. Aleluia. Qual o remédio? É tirar você da igreja? Não. Aleluia. Você se arrepender dos seus pecados, senão o próprio Deus é que tira. Aleluia. Não é? Então você, nesta tarde, amados irmãos, amados ouvintes, é tempo de arrependimento. Quem está limpo, limpa-se mais ainda. Né? Quem está santo, santifica-se mais ainda. Quem está sujo, suja-se mais ainda. Vamos nos santificar, irmão. Vamos nos limpar. É mais avante. Não é tempo de prostrar. Não se acomode. Não acabou aí. A tua caminhada é muito grande ainda, irmão. Aleluia, levanta. O diabo quer ver você prostrado, caído. Quer te enfraquecer mais na fé, dizendo que não tem solução. Tem solução sim, aleluia. Qual a solução? Arrependimento. Aleluia, arrependimento. Aleluia. A Bíblia parece, não sei porquê, eu li Salmo 2, mas Deus sabe, eu estou voltando todo momento em Acã. Acã, aleluia, parece que Deus foi duro com ele. Mas pare para pensar. Em primeiro lugar, Deus falou, não pegue nada. Ele foi lá e pensou, não, eu vou pegar. Deus falou, não. Ele falou, eu vou fazer. Aleluia. Deus está falando com alguém nesta tarde por esta palavra. Deus está falando com alguém, sabe o quê? Não, não, não. Se você perseverar no sim, vai ser como Acã. Seu final vai ser queimado no lago de fogo. Então se arrependa nesta tarde. É tarde de arrependimento. Não brigue com Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E outra coisa que Acã fez. Acã, ele enterra os seus pecados. E foi para a guerra de Ai. Outros morreram por causa dele. Aleluia. Assim como Jonas, o problema veio por todo um navio por causa de uma pessoa. Aleluia. Então, Acã, ele esconde, significa dizer que se não é descoberto, ele vai ficar com pecado oculto até quando? Até chegar no vale de Acor, da confusão, onde o marido mata a mulher e a mulher, ela também mata o marido. Aleluia. Então, não deixe chegar no vale de confusão, que é Acor. Se arrepende agora, porque o vale de Acor está vindo aí. Então, amado irmão, não esperes acontecer o pior. Aleluia. Não tem como dar certo, estando você no pecado, não tem
tem como dar certo esse adultério, não tem como Deus abençoar o que está errado, aleluia. Ainda que as pessoas possam dizer, louvado seja o nome do Senhor, né? E até mesmo te casar, porque hoje está assim, aleluia. A pessoa vai lá, ela adultera, casa de novo, aí fala, ó, a bênção que Deus me deu na porta da internet não foi bênção que Deus não, isso é o diabo, aleluia. Isso não vai acabar bem, não, é adultério. Então arrepende-te. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque o Senhor está voltando para buscar o seu povo especial, zeloso de boas obras, uma igreja sem mácula nem ruga. O que são rugas, irmão? Rugas são coisas feias, expressões faciais que deixam envelhecido. Aleluia. Manchas são sujeiras. O que é a noiva? A noiva não pode ter mancha. Mancha é o pecado, a imundícia. Ruga é a velhice. A noiva, ela é virgem, é nova, é pele lisa. O que são rugas? Velhice da velha criatura. Aleluia. É o pecado, imundícia. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, não vamos sacudir de nós o jugo do Senhor, não. Aleluia. Pelo contrário, vamos falar para Deus que o Senhor ponha sobre nós o seu jugo suave e o seu fardo leve, e sim, venha a ser feito a vontade dele na nossa vida. Vamos estar orando, amados e queridos irmãos.